A maioria das pessoas acredita que morrer é como desligar uma lâmpada. Um clique e tudo apaga. Mas e se eu te dissesse que, nos últimos 3 segundos antes da morte, o cérebro acende como uma tempestade elétrica? Não é o fim, é o auge. Estudos recentes da Universidade de Michigan mostraram algo bizarro. Cérebros de pacientes em estado terminal apresentam picos intensos de atividade neural, muito além do esperado. É como se, nos momentos finais, a mente estivesse lutando para transcender e não simplesmente desligar. E se você está aqui pela primeira vez, bem-vindo ao Aletheia Espiritual, o canal que cutuca as perguntas que ninguém quer responder. Aqui, a gente mistura ciência oculta, mistérios esquecidos e espiritualidade sem censura. Se você sente que está tudo estranho demais no mundo e quer entender o que ninguém tem coragem de te contar, você está no lugar certo. Isso não é teoria da conspiração, é neurociência moderna. Em 2023, neurocientistas monitoraram cérebros prestes a morrer e viram rajadas de ondas gama, aquelas ligadas à consciência expandida e estados meditativos profundos. Isso significa que os instantes finais não são de apagão, são de claridade extrema, como se a mente recebesse um download de luz, um último grito, um flash de tudo que somos. Imagine um computador que, antes de queimar de vez, começa a processar tudo em velocidade máxima, como se estivesse tentando salvar arquivos ou enviar uma última mensagem para algum lugar. É exatamente isso que acontece. O cérebro não aceita morrer em silêncio. Ele explode em atividade. Mas aí vem a pergunta: esse curto-circuito é só biologia? Ou é um portal? Agora pensa comigo. Se existe esse pico de consciência, será que estamos mesmo morrendo? Ou estamos despertando? E se os cientistas não conseguem explicar o porquê dessa explosão, será que ela tem algo a ver com algo que está além da matéria? Talvez o que chamamos de morte seja só o fim do corpo, mas o começo de outra frequência. E essa não é nem a parte mais perturbadora, porque o que o cérebro faz nos segundos seguintes é ainda mais difícil de engolir. Sabe aquela história de que a vida passa diante dos seus olhos antes da morte? Pois é, não é só coisa de filme dramático. Cientistas da Universidade de Tartu, na Estônia, registraram pela primeira vez a atividade cerebral de um paciente no exato momento da morte e descobriram que o cérebro revive memórias como se estivesse editando um documentário com tudo que você viveu. O tal filme da vida não é metáfora, é neurociência e é real. Em um dos estudos mais bizarros dos últimos tempos, os pesquisadores encontraram uma sincronização entre as regiões do cérebro ligadas à memória e à emoção nos segundos finais. É como se o sistema límbico e o hipocampo ativassem juntos uma maratona de lembranças. Não de forma aleatória, mas com significado. O cérebro parece organizar as memórias em ordem emocional, como se estivesse julgando ou reconciliando o que viveu. Agora pensa espiritualmente. E se esse momento for o tal acerto de contas com a própria consciência? Um tribunal interno onde o juiz, o réu e a testemunha são a mesma entidade. O ego se dissolve, o corpo apaga, mas o ser essencial revisita tudo. Cada gesto, cada escolha, cada palavra. É como assistir ao trailer da própria existência antes de ir para o próximo filme. Você acha mesmo que isso é só coincidência bioquímica? Segundo um estudo da NYU, até pacientes com eletroencefalograma plano, ou seja, sem atividade cerebral, relataram experiências vívidas de vida após a morte, com descrições claras do passado. Isso nos joga num território desconfortável. Se a consciência continua ativa mesmo quando o cérebro desliga, será que estamos entendendo a morte do jeito errado esse tempo todo? E se esse tipo de conteúdo te faz questionar a vida, o corpo e o que vem depois, já se inscreve no canal. Porque aqui no Aletheia Espiritual, a gente não entrega respostas fáceis. A gente te convida a olhar para onde ninguém mais quer olhar
Imagine que você está clinicamente morto, sem batimentos, sem atividade cerebral visível, mas de alguma forma você continua consciente, escutando, observando, sentindo. Parece roteiro de filme esotérico, né? Mas centenas de relatos de experiências de quase morte, EQMs, contam exatamente isso. E o mais louco, muitos desses relatos batem em detalhes, mesmo vindo de culturas e religiões diferentes. A ciência tenta desdenhar, mas não consegue explicar. Médicos como o Dr. Sam Parnia, da NYU, documentaram pacientes que descrevem com precisão o que aconteceu ao seu redor, enquanto estavam clinicamente mortos. Detalhes da sala, conversas dos médicos, objetos que não podiam ser vistos. Como isso é possível se o cérebro estava desligado? Ou será que o cérebro é só um receptor e não a fonte da consciência? É aqui que entram teorias mais ousadas e talvez mais verdadeiras do que gostaríamos de admitir. O físico Roger Penrose e o anestesista Stuart Hameroff propuseram que a consciência não é um produto do cérebro, mas uma estrutura quântica que se conecta a um campo universal. Em outras palavras, o corpo pode morrer, mas a consciência não está limitada ao corpo. Ela apenas se desconecta. A metáfora é simples, mas profunda. A mente é como um rádio, e a morte é só o momento em que o aparelho quebra, mas a música continua no ar. Está tocando em outro lugar. Só não temos mais o receptor. O que chamamos de vida seria só uma estação. E a morte? A troca de frequência. E se tudo isso ainda parece exagero, segura aí, porque o que acontece no exato instante do último pensamento pode ser ainda mais decisivo do que tudo isso. Em algumas tradições espirituais, o último pensamento antes da morte não é apenas uma despedida, é um passaporte. Budistas tibetanos ensinam que o conteúdo da mente no instante final determina para onde a consciência vai. Céu, inferno, reencarnação ou libertação, tudo decidido em um flash. O último pensamento é como a senha do Wi-Fi espiritual. Se errar, não conecta. E por mais que isso soe místico, a ciência começa a tropeçar nessa ideia. Um estudo da Universidade de Michigan identificou a liberação de substâncias como o DMT no cérebro de ratos moribundos. O DMT, que é a molécula presente na ayahuasca, é conhecido por causar visões, sensações de transcendência, encontros com entidades e estados alterados. Se isso acontece naturalmente no momento da morte, talvez o cérebro esteja preparando a alma para atravessar um portal. Muita gente, nos instantes antes de apagar, relata ver figuras luminosas, ouvir vozes reconfortantes ou até mesmo encontrar entes queridos já falecidos. Céticos chamam de alucinação, espiritualistas chamam de recepção. Mas a questão é, por que isso é tão comum? Será mesmo só coincidência que milhares de pessoas em situações distintas vejam as mesmas coisas nos últimos segundos? Agora pensa comigo. O que você está cultivando agora na sua mente será a qualidade do seu último pensamento. Ansiedade, medo, raiva ou paz, clareza e entrega. Talvez a verdadeira preparação para a morte não seja física nem religiosa, mas psicológica. Você está treinando sua mente para morrer bem ou morrer em confusão? E se esse vídeo já virou alguma chavinha dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso antes que seja tarde, porque o que vem agora é ainda mais estranho. Talvez a morte não seja o fim, mas sim o maior download da sua existência. Agora imagina o seguinte: nos últimos 3 segundos de vida, seu cérebro entra em modo de backup. Ele começa a organizar tudo: memórias, sensações, traumas, aprendizados, como se estivesse prestes a enviar um pacote de dados para algum lugar. E não é ficção. Alguns neurocientistas levantam a hipótese de que, nos momentos finais, o cérebro tenta transferir a totalidade da experiência humana em uma espécie de upload de consciência.
Seria absurdo? Nem tanto. A ideia de que a informação não se perde com a morte começa a ganhar força até na física teórica. A hipótese do universo holográfico, por exemplo, sugere que tudo o que vivemos está registrado num campo quântico universal, uma espécie de nuvem espiritual. E se a morte for justamente o momento em que tudo o que somos é armazenado nesse campo? Metaforicamente, é como passar um pendrive com a sua alma inteira para outra realidade. O cérebro seria apenas o conversor físico daquilo que já está sendo transmitido. A matéria morre, mas os dados continuam. E isso, curiosamente, bate com relatos de regressão de vidas passadas, experiências fora do corpo e até descrições do julgamento em tradições religiosas. Em muitas culturas antigas, inclusive no Egito e no Tibete, a morte era vista como um processo técnico e sagrado, um rito de transição entre dimensões. Não era um fim, era uma migração, e para atravessar você precisava estar preparado. Porque se esse download final for corrompido pela ignorância, medo ou confusão, talvez você recomece tudo de novo, sem lembrar de nada. A verdade? Ninguém morre no escuro. A mente sabe, o corpo sente, a alma prepara o salto. A única dúvida que resta é: você vai morrer acordado? Ou vai apagar sem nunca ter despertado?